Eu estava falando de saúde, vamos continuar falando disso? A gente cuida do corpo, da pele, dos cabelos, mas e a voz? Será que a gente dá a devida atenção a ela? A voz precisa de cuidados especiais para a gente ter uma boa comunicação, né? Ela é uma super ferramenta. E no mês em que é comemorado o Dia Mundial e também Nacional da Voz, a gente traz essa discussão aqui comigo no estúdio, a fonoaudióloga Naila Moreno, que a gente adora. Bom dia, Naila, tudo bem? Bom dia, um prazer estar aqui mais uma vez. Bom, a gente estava conversando aqui antes de sentarmos para iniciar a entrevista sobre quando é que a gente deve começar a se preocupar. Eu preciso cuidar da voz, eu preciso cuidar bem desse instrumento. Esse é um cuidado que todos devem ter, né? Mas, de modo geral, as pessoas que usam a voz como instrumento de trabalho se preocupam um pouco mais com isso, né? Porque a voz, ela é um reflexo, é um espelho da pessoa. Então, você se mostra muito através da voz. E o profissional da voz, ele precisa estar atento constantemente com isso. As pessoas, às vezes, param para pensar, eu tenho que cuidar da voz quando? Quando perde. Vem uma rouquidão, vem uma dor de garganta, dificuldade aí para se comunicar, e aí a pessoa, nossa, eu preciso correr atrás de alguma coisa, quero resolver rápido. Isso às vezes é um pouco negligenciado, né? Então, só quando a questão já está bem avançada que às vezes a pessoa procura, né? Mas, assim, é um aspecto da comunicação muito importante, porque a comunicação, quando ela se dá de forma efetiva, é quando a fala, a articulação está ok, a voz também, a emissão da voz está ok. É um conjunto de coisas que faz uma comunicação ser efetiva. Naila, eu ouvi uma expressão tão interessante uma vez, a pessoa dizendo assim, a voz é como se fosse um tato à distância. Isso. Achei fortíssimo isso. Vamos fazer o seguinte, tem algumas colocações, alguns tópicos que a nossa produção preparou e eu vou te pedir para comentar com a gente, trazendo as dicas práticas para o pessoal de casa. Vamos fazer isso agora? Olha lá, a gente começa então com as dicas para proteger a voz. Evitar tossir ou pigarrear em excesso. Isso, o atrito causado pela tosse, pelo pigarro, ele pode lesionar a prega vocal. Cada vez que a pessoa vai tossindo, vai havendo um atrito de esforço nas pregas vocais. Então, existem algumas pessoas que têm essa mania, né, de pigarrear, de ficar tossindo, e isso pode lesionar, a médio a longo prazo, às vezes pode lesionar a prega vocal. Olha, não tem nada de inocente no não, aí, pessoal. Nada. Evitar gritar ou falar por tempo prolongado, isso a gente faz tanto. Às vezes você está num ambiente ruidoso, às vezes até a característica da pessoa, uma pessoa que bota muita intensidade na comunicação, e isso também não é bom. Você precisa estar emitindo com um volume de acordo com a distância que você está do interlocutor. Se você está num público grande, você pode fazer uso do microfone. Não é conveniente, não é bom, não é recomendado sair do seu limite, é colocar muita intensidade. Competir com o ambiente sonoro, correto? Exatamente. Você às vezes vai lá, está lá na boate, ou está num show, num lugar muito ruidoso, fatalmente a pessoa vai falar alto, vai colocar muita intensidade para ser ouvida, né? Então isso é bem nocivo. É muito comum ver relatos de pessoas que voltam de shows e voltam roucas, né, enrouquecidas. Justamente, porque às vezes não tem nenhum problema de saúde, mas acomete a pessoa é cometida pela rouquidão. Tem mais, beber água em temperatura ambiente ao longo do dia, outra das dicas aqui, mas em pequenos goles, não vale ser assim de uma vez? Porque vai em pequenos goles, você vai fracionando essa ingestão de água, para se manter hidratado ao longo do dia, principalmente se a pessoa trabalhar dentro do ar-condicionado, ficar muito tempo no ar-condicionado, isso a prega vocal tende a ressecar, né? Então, a hidratação ela é essencial. E a questão do ar-condicionado, hein, Naila? Então, é complicado, né? Quando a temperatura está muito baixa, né? Muito frio, a prega vocal tende a fazer uma constrição. E a mudança brusca de temperatura também, ela pode prejudicar na produção da voz.
Tem um outro tópico que eu também achei muito interessante, que a nossa produção preparou, a questão de roupas muito apertadas, bebidas alcoólicas, uso de pastilhas. Queria que você comentasse também. E a dica, se é mito ou verdade, a questão de ingerir maçã com frequência. Então, a roupa apertada, ela pode comprimir o diafragma, que é nessa região diafragmática onde a gente faz a parte respiratória de forma adequada. Utiliza o diafragma para esse movimento respiratório adequado. Então, se você está com a roupa apertada, vai comprimir seu diafragma, pode prejudicar. O uso de pastilhas e sprays, é muito comum. Só que muitos deles vêm com um componente anestésico. Então, o anestésico vai mascarar a real condição da sua prega vocal. Né? Você, eu tô com dor de garganta, vai lá, bate aquele spray, nossa, tirou com a mão, melhorou, foi milagre. Na verdade, só mascarou a real condição da prega vocal. Aí a pessoa fica anestesiada e fala com bastante intensidade. Tende a piorar depois essa emissão da voz. Né? A maçã, ela tem ação adstringente. Então, ela é boa nesse sentido de limpar a prega vocal junto com a hidratação, com a água. Então, ela tem essa ação adstringente, ela realmente é boa. E para encerrar o nosso bate-papo, que o pessoal está anotando, que eu já estou recebendo mensagens aqui, olha só, não se expor a mudanças bruscas de temperatura, respirando pela boca. Olha a dica das vovós aí, né? Menino, não sai dessa friagem. Não fumar, fazer o repouso vocal. A gente acabou de falar, né, sobre as roupas muito apertadas, mas esses outros tópicos. Fumar é por motivos óbvios, né? Os componentes do cigarro altamente cancerígenos, a gente tem conhecimento, é comprovado cientificamente da quantidade de problemas de câncer de prega vocal, doenças do trato vocal por causa do uso do cigarro. E resseca, a fumaça resseca, altamente tóxico. Isso é... E hoje as pessoas têm conhecimento sobre isso. Não falta informação. Né? E então, assim, chegou falando que é fumante, a gente já orienta que realmente não dá para conviver com essa informação, o cigarro e uma boa produção vocal. Né? Então, o outro tópico que você citou, da friagem, né? A mudança brusca de temperatura, exatamente por aquilo que eu falei, a constrição do trato laríngeo, né? Isso pode lesionar, você não aquece para falar, né? Fica com a mudança de temperatura em relação ao restante do seu corpo. Vocês perceberam que a gente está com água aqui no estúdio, né? Tomamos água, agora há pouco também. Hidratação. Com essas dicas eu quero agradecer a sua presença, viu, minha querida? Volte outras vezes no nosso Manhã Total. Obrigada, e que todo mundo cuide da voz em casa. Muito bom, obrigada a você. Até uma próxima. Até. Vou pedir licença para a Naila, porque é hora de notícia aqui no nosso programa. Nós temos um giro de notícias, acompanha com a gente aqui.